Ok, então na aula de hoje a gente vai abordar o tema das equações diferenciais exatas, né? Vamos relembrar rapidamente só o que a gente viu no finalzinho da aula passada. Então vamos relembrar aqui. Então, na aula passada a gente estudou o que a gente chama de equações diferenciais homogêneas, né? Que não tem a ver com o fato dela ser ou não linear, né? Infelizmente a gente tem o mesmo nome, a mesma nomenclatura para dois fatos diferentes, né? Então uma equação diferencial na forma dy dx igual a f de x, y, ela é homogênea, se a função f aqui for homogênea de grau zero, for homogênea de grau zero, de grau k igual a zero, né? E quando isso acontece, então a maneira que a gente faz para resolver essa equação aqui é uma mudança de variável que leva em consideração esse fato de que essa função f de x e y ela é invariante por escala. Então a gente propõe uma mudança de escala, na verdade. Eu troco y por u vezes x. Eu estou reescalonando a variável y através dessa nova variável que eu estou introduzindo aqui, chamada de u. Então u, na verdade, é y sobre x. Então com essa mudança de variável, a gente mostrou que essa equação diferencial fica escrita assim. Agora na variável u, né? X du dx mais u, e o outro lado vai ser uma função que depende apenas de u. Aí o interessante é que agora essa equação ela é convertida numa equação do tipo separável, né? Variáveis separáveis. Por quê? Porque eu posso reescrever isso assim, ó, du, colocar assim, du, aí vai ficar f de 1u menos u, e do outro lado dx sobre x. Né? Só fazer a brincadeirinha, passa isso para cá, aí esse cara vai para o denominador, aí o dx sobe e o y desce, perdão, e o x desce. E aí tudo que eu preciso é integrar dos dois lados para ter a solução da equação. De novo, toda vez eu chamo a atenção e vou chamar de novo. Não precisa decorar fórmula, porque se a gente decora fórmula, esquece. É tanta fórmula que tem, né, que a gente termina esquecendo. Qual era aquela fórmula mesmo? Não decora. Entende como é que é o procedimento. Né? Quando essa equação aqui é homogênea, esse lado é invariante por escala, então eu proponho uma mudança de variável que explora essa invariância por escala. Tá? E aí permite converter aquela equação diferencial nessa que é fácil de resolver em tese, né? É só separar as variáveis e integrar. Né? A dificuldade está em calcular as integrais. Ok? E aí no final da aula eu mostrei que toda equação diferencial de primeira ordem, né? Toda equação diferencial de primeira ordem pode ser escrita na forma que a gente chama de forma diferencial, né? Que é essa que eu estou escrevendo aqui para vocês. Tá? E aí esse mesmo método, né, de mudança de variável, mudança de escala, ainda é aplicável nesse contexto se essas duas funções também forem homogêneas. Então, se elas forem homogêneas de mesmo grau, né, tem que ser o mesmo grau, senão essa mudança de variável não funciona. Então, se elas forem homogêneas de mesmo grau, a substituição y igual a u vezes x converte essa equação numa equação também que pode ser resolvida exatamente da mesma forma. Tá? Então, basicamente foi isso que a gente viu na aula passada. Então, na aula de hoje a gente vai abordar o método para equações diferenciais exatas. Então, primeiro eu vou definir o que é uma equação diferencial exata e em seguida eu vou mostrar para vocês como a gente identifica se a equação é exata ou não, né, uma maneira mais rápida, e aí vou apresentar para vocês o método de resolução para esse tipo de equações. Primeiro vamos relembrar o conceito de diferencial. Tá? Então, se eu tenho u como uma função de duas variáveis, vocês viram lá no cálculo que é diferencial, acho que no cálculo 2, né? Que a diferencial dessa função é dada por essa expressãozinha aqui, né? Dx mais a derivada parcial da função em relação a y dy. Ô professor, mas isso aí mede o quê, né? Para que essa diferencial serve? Bom, ela serve para várias coisas. Entre as coisas que ela serve, a gente pode utilizar a diferencial para estimar a variação da função. Por exemplo, eu estou no ponto x0, y0, digamos que eu estou aqui no ponto, lá no plano x0, y0. E aí eu dou um incremento em x e termino, vou chamar esse ponto de p0. E termino parando, dou um incremento em x e um incremento em y. Então eu incremento x, sei lá, de h e o y, um incremento de k. H e k são números, tá? Números reais. Então eu faço essa variação. Eu mudo x de x0 para x0 mais h e mudo y para y0 mais k. Né? Se eu quiser saber quanto que a função variou, é fácil, é só calcular o valor da função no ponto final menos o valor da função no ponto inicial. Né? Então,
o valor da função no ponto final menos o valor da função no ponto inicial é a variação da função. A gente pode calcular isso de maneira exata, né? Dependendo da função, isso aqui é um pouco chato de fazer, né? Porque a função pode conter funções complicadas, então talvez você precise recorrer a uma calculadora científica para fazer esse cálculo, né? Mas a gente sempre pode estimar isso aqui da seguinte maneira, utilizando a diferencial. Como? Dessa forma aqui, ó. Você calcula o valor da função, a derivada da função, né, dessa função f que está aqui, ou da função que você quer estudar a variação. Você calcula a derivada no ponto, né, no ponto de onde você está partindo, multiplica pela variação que o x obteve. Bom, mas quando eu saí de x0 para x0 mais h, quanto foi a variação em x? Foi h, né? Então, você multiplica pela variação em x, né? Esse dx aqui a gente interpreta como variação, né, em relação a x, mas agora a variação associada à mudança lá, associada ao y. Quando eu saio do ponto y0 para y0 mais h, quanto que minha função variou? K. Então, claro, isso aqui é uma aproximação, que vai ser tão boa quanto menor for h e k, ou seja, quanto mais perto o ponto P estiver do ponto P0. Tá? Então, a gente denota isso aqui assim, é diferencial de u no ponto P0 aplicado nesse vetor, que é o vetor de variação de coordenadas hk. Então, eu posso usar a diferencial de uma função para estimar a variação da função. Tá? Então, basicamente foi isso que vocês viram lá em cálculo 2. Muito provavelmente, né? Uma das aplicações da diferencial é estimar a variação da função. Tá, mas o que interessa para a gente aqui é o seguinte. A gente já viu que uma equação diferencial, na forma diferencial, ela tem essa carinha aqui, né? Vimos na aula passada, ok? Então, eu digo que essa equação diferencial, aqui na forma diferencial, eu digo que ela é exata, essa equação é exata, se existir uma função de duas variáveis, u, né, com a seguinte propriedade. Se existir u de x, y, com a seguinte propriedade. Com a propriedade de que a diferencial de u é exatamente essa diferencial que está aqui em cima. Como assim, professor? Se você calcular a diferencial dessa função, o resultado é exatamente esse termo que está aqui. M de x, y dx mais n de x, y dy. Tá? Então, essa é a definição formal. Tá? A gente diz que uma equação diferencial ela é exata se existir uma função diferenciável, né? Senão não tem como calcular a derivada, né? Se existir uma função u de duas variáveis, tal que a sua diferencial é exatamente igual à equação diferencial que você está estudando. Tá? O lado esquerdo dela, pelo menos. Tá? Então, essa é a definição de quando uma equação diferencial, na forma diferencial, quando ela é exata. Tá? Ah, professor, eu vou ter que ficar adivinhando se existe uma função u de forma que quando eu calculo a diferencial o resultado é exatamente a equação que eu estou querendo resolver? Não, a gente vai ver um critério muito gente fina, muito gente boa, que vai nos permitir identificar rapidamente se a equação é ou não exata. Tá? Mas o interessante é que se ela for exata, a solução basicamente já está aqui na cara da gente. Como assim, professor? Se ela for exata, note que existe essa função u, tal que a sua diferencial é exatamente esse lado de cá, né? Ora, mas como isso aqui é a equação que eu estou querendo resolver, eu sei que ela é igual a zero, né? Então, eu fico com essa condição, du, a diferencial de u é igual a zero. Então, a solução da minha equação diferencial é uma função de duas variáveis, cuja diferencial dela é igual a zero. Tá? Ora, mas se a derivada, ou o diferencial dela é igual a zero, isso quer dizer, para todo x, y, isso quer dizer que ela é o quê? Constante. Então, essa é a solução de uma equação diferencial exata. São as curvas de nível dessa função u. Então, agora o que a gente vai ter que fazer é descobrir como é que eu acho essa função u. Porque se eu encontrar essa função u, acabou, né? Se eu encontrar essa função u, é só igualar uma constante, e aí eu tenho a solução da equação diferencial. Tá? Às vezes é possível você isolar o y aqui nessa expressão, né? E ficar com a solução de forma explícita. Aqui a gente diz que a solução está dada de forma implícita, né? Solução implícita. Tá? Em geral, é assim que a gente obtém solução de equações dessa forma. Mas em alguns casos, como eu falei, é possível você deixar o y sozinho de um lado e tudo que depende de x do outro. Tá? Em alguns casos é possível. Ok, então vou fazer o seguinte. Agora eu vou mostrar para vocês um critério, né? Então,
teorema que nos diz sobre que condições a equação diferencial é exata. E aí eu vou fazer a demonstração desse critério. Eu não gosto de fazer demonstração, mas nesse caso eu vou fazer porque parte da demonstração vai nos dizer como encontrar a função u. Tá? Quando eu fizer a demonstração, a segunda parte da demonstração, ela vai nos dizer exatamente como é que eu encontro, o algoritmo que eu vou usar para encontrar u. E é o que eu preciso, porque uma vez que eu encontrei essa função u, basta igualar uma constante e a gente tem a solução da equação. Tá? Então, o critério ou o teorema diz o seguinte. Ele está listado aqui, tá? Eu vou pegar só as condições do teorema, só as hipóteses. Então, essa equação diferencial aqui, ó, ela será exata? Para mim, quando é fornecido isso aqui para vocês, pessoal, essa função e essa eu conheço, tá certo? Porque é fornecida a equação. Então, a condição que eu vou impor nessas duas funções é que essas funções m e n sejam de classe C1, tá certo? Ou seja, ela tenha derivadas parciais de primeira ordem contínuas em alguma região lá do plano, tá certo? Então, essa é a única coisa que eu vou impor nelas. Então suponha que eu tenho uma equação diferencial nessa forma, onde as funções m e n são funções que admitem derivadas parciais contínuas de primeira ordem em uma certa região, tá? Então, isso aqui é exata, essa equação é exata, se somente se, quando você derivar y em relação a x, essa derivada parcial, se ela for igual à derivada de m em relação a y. Veja que é cruzado, é o contrário, né? O n é o coeficiente do dy, certo? E o m de Maria é o coeficiente do dx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular tipo uma derivada cruzada. Eu vou derivar esse cara em relação a x e vou derivar esse cara em relação ao outro, ao y, tá certo? E aí eu vou checar se essas derivadas são iguais. Se essas derivadas são iguais nesse domínio D, tá? Se sim, ela é exata, se não, não é não. Tá bom? Então, essa é uma condição necessária e suficiente. Então, na prática, o que a gente checa para verificar se a equação diferencial ela é exata? A gente checa essa igualdade das derivadas aqui, tá certo? Então, se essas derivadas forem iguais, a equação é exata. Do contrário, não é não, tá bom? Então, deixa eu fazer uma breve verificação disso, tá? Breve verificação. Então, como é que a gente verifica isso? Então, como é um teorema do tipo se somente se, tem duas partes, tá? Então, primeiro eu vou assumir que ela é exata e vou mostrar que essa condição decorre disso, tá? Então, suponha que a minha equação seja exata. Vou chamar ela de estrela. Então, suponha que estrela seja exata. Então, o que isso quer dizer? A definição diz que existe uma função de duas variáveis, tal que quando eu calculo a diferencial dessa função, quando eu calculo a sua diferencial, o resultado é exatamente a equação, né? Ou o lado esquerdo da equação. Então, o resultado é exatamente isso aqui. Tá? Então, isso é a definição, tá bom? Ok. Mas eu sei que a diferencial de u se calcula assim, ó, é a derivada parcial de u em relação a x dx, mais a derivada parcial de u em relação a y dy. É assim que a gente calcula a diferencial? Show de bola. Bom, mas aí comparando essas duas coisas, eu sei que esse cara tem que ser igual a esse, né? E sei que esse cara, ó, tem que ser igual a esse. Tá, tudo bem, professor. E aí? Então, deixa eu escrever isso. Então, eu sei que a derivada de u em relação a x é igual a m de Maria, e eu sei que a derivada de u em relação a y é igual a n de Natal. Tá? Mas nota só, eu estou assumindo que essas duas funções têm derivadas contínuas, né? Está lá no teorema, lá a hipótese. Então, se esses caras têm derivadas, eu posso derivar essa expressão mais uma vez. Tudo bem? Então, eu vou derivar essa expressão, só que em relação a y, e vou derivar essa expressão, só que em relação a x. Então, se eu derivar de novo, vou ter derivada segunda, estou derivando em relação a y, derivada em relação a x. Então, do lado de cá ficou my, tá? E do outro lado, eu vou ter a derivada segunda, derivei em relação a x, o que eu já tinha derivado em relação a y. Então, isso aqui fica nx. Mas como eu estou assumindo que essas derivadas aqui são contínuas, isso quer dizer que essas derivadas também são contínuas, certo? E aí segue de um teorema que vocês viram lá em cálculo 2, que quando as derivadas parciais de segunda ordem existem e são contínuas em uma certa região, elas têm que serem obrigatoriamente iguais, não é isso? É o teorema da igualdade das derivadas parciais mistas, ou teorema de Schwarz-Clairaut. Então, isso aqui implica obrigatoriamente que a derivada parcial de x de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Olha que massa. Tá?
naquela região D. Então, sim, se ela for exata, essa condição segue dela. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou assumir que isso aqui é verdade em uma certa região e mostrar que a equação é exata. Tudo bem? E aí é justamente essa parte que vai nos dar o algoritmo que a gente vai utilizar para calcular, para encontrar essa função u, né? Então vamos supor agora, então suponha que essa igualdade aqui, ó, estrelinha, estrelinha, seja verdadeira, tá? Então suponha que estrelinha, estrelinha, suponha que estrelinha, estrelinha, seja válida em D. Tá? Então eu vou assumir que essas derivadas existem e são iguais, tudo bem? Ok, então o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que existe uma função de duas variáveis, tal que a sua diferencial é igual a m dx mais n dy, tá? É isso que eu tenho que fazer. Se eu conseguir encontrar, de alguma maneira, essa função de duas variáveis, tal que a sua diferencial seja exatamente a equação, acabou-se. A equação, por definição, é exata, né? Então, mostrar que existe essa função que satisfaz isso é mostrar que essa função é tal que a sua derivada em relação a x é exatamente o m que está aqui, né? E a sua derivada em relação a y é exatamente o n que está aqui, né? Então, eu tenho que mostrar que existe uma função u com essa característica. Se eu derivar ela em relação a x, dá nzão, e se eu derivar ela em relação a y, dá nzão, tá? Então, uma forma de fazer isso é o seguinte, poxa, eu quero uma função cuja derivada dela em relação a x seja o m, né? Então, um candidato para isso é definir u como a integral de m. Sei lá, desde um x0 até um x. Aqui eu não vou usar a letra x aqui dentro não, porque eu já estou usando no limite superior, eu vou trocar por outra letra, tá? Mas é como se fosse o x, tudo bem? Então, se eu definir u dessa forma, note que se eu derivar u em relação a x, né, pelo teorema fundamental do cálculo, se eu derivar esse cara em relação a x, que é a variável que está aqui, tudo que eu vou ter é o integrando, trocando a variável de integração pela letrinha que está lá em cima, né? Então, se eu derivar esse cara em relação a x, pois não é que dá exatamente o que eu queria? Tá? Então, definindo u daquela forma, eu tenho que a derivada daquele u que eu acabei de apagar em relação a x dá exatamente o m. Só que se eu fizer isso, vocês vão ver que vai dar errado para o y, tá? Mas a gente começa mais ou menos assim. Depois eu vou só ajustar para dar certo, tá bom? Então eu vou definir uma função uzão. Ainda não é a u que eu quero, ainda não é a u pequenininho, tá? Mas a gente vai começar assim. Então eu vou definir essa função u grande como sendo a integral. Eu fixo um ponto x0 lá no domínio, então vai ser a integral de x0 até x dessa função m de xy dx. De novo, eu vou colocar a letrinha S aqui, só para Newton não vir puxar o meu pé. Ok, então eu vou definir o dessa forma, tá? Guardar aqui, guardar na nuvem para não perder essa informação. Pronto, está aqui, salvei na nuvem. Ok, então com esse u, eu garanto que se eu derivar ele em relação... Note, as funções m e n eu tenho, porque eu tenho a equação diferencial, tá certo? Então essas funções eu conheço. Então, se eu derivar essa função u em relação a x, a gente já viu que o resultado é exatamente mxy. Né? Agora, nota o que acontece se eu derivar essa função u em relação a y. Então, se eu derivar em relação a y, vai ficar a derivada da integral, né? x0 até x, m dsy, ds. A derivada vai poder vir aqui para dentro, por quê? Porque o integrando é contínuo, né? Isso é um teorema também. Então, a derivada pode passar lá para dentro. Quando a derivada passar lá para dentro, ela vai derivar essa função em relação a y, tá certo? Então, eu já vou colocar aqui, vai ficar my dsy, tá? Agora, eu vou usar a hipótese da gente, que é o quê? Que é essa derivada em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, tá certo? É isso que a gente está assumindo. Então, isso é igual à derivada de n em relação a x, tá? Derivada de n em relação a x. Tudo bem? Então... o que eu tenho aqui é o seguinte, integral de x0 a x. Ora, mas integral da derivada... eu estou colocando o s aqui, pessoal, só para não usar o x que está aqui em cima, né? Mas, na verdade, essa derivada é a derivada da função em relação ao primeiro parâmetro, que aqui a gente está chamando de s, tá certo? Então, para a notação ficar correta, eu vou escrever assim, tá? Ok. Mas a integral da derivada é a próprio argumento, né? Então, isso vai dar essa função n de s, e y avaliada de x0 até x, tá bom?
Então, essa derivada, moral da história, essa derivada de usão em relação a y deu n de x e y menos n de x0 e y. Aí aqui a gente tem um problema, porque eu queria que a derivada de u em relação a x fosse m, e foi, e eu queria que a derivada de u em relação a y fosse só n, mas aqui tem um penduricalho, né? Então eu tenho que resolver esse problema. Como é que eu faço para retirar esse penduricalho quando eu derivar? Então eu quero que quando eu derivo alguma coisa, apareça exatamente um termo nx0 y que possa cancelar com esse, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função que eu vou chamar aqui φ, que depende só de y, como sendo exatamente a integral que vai gerar esse cara. Né? Porque quando eu derivar, a derivada vai matar a integral e vai aparecer um termo dessa forma que vai cancelar exatamente com esse. Então eu vou definir esse cara como sendo a integral de y0 até y, de n de x0. Aqui eu colocaria y dy, mas de novo, para o Newton não vir puxar os meus pés aqui de noite, eu vou trocar isso aqui, deixa aqui y, né, e aqui eu vou colocar t, tá bom? Pronto. Então eu vou definir essa função φ dessa forma. E note que se eu derivar φ em relação a y, então se eu derivar esse cara em relação a y pela regra da cadeia, na verdade, regra da cadeia, não, teorema fundamental do cálculo, parte 1, o que eu vou ter vai ser o integrando avaliado no limite superior. Tá? Ou seja, a derivada dessa função em relação a y dá exatamente o n, né? Tá. E agora, professor? E agora que aí eu vou definir a função, vou mostrar que essa função que eu vou construir agora, como sendo a função usão lá de cima, mais essa função φ, ela é a função que satisfaz aquela condição. Se eu derivar em relação a x da m, se eu derivar em relação a y da m. Tá? Então, se isso for verdade, então eu acabei de mostrar que aquela equação diferencial é exata. Por quê? Porque eu consegui exibir uma função de duas variáveis de forma que a sua diferencial é igual à equação. Olha que legal. Mas para isso eu tenho que mostrar que essa função realmente satisfaz isso. Bom, mas ainda é difícil, né? Se eu derivar u em relação a x, note que esse cara não depende de x. Então é só derivar uzão em relação a x. Mas a gente já viu que a derivada de uzão em relação a x é igual a mzão. Show. Aqui deu certo demais. Agora, o problema que a gente tinha era na derivada em relação a y, né? Mas se eu derivar essa relação em relação a y, tem uma derivada aqui e derivada aqui. Então, vai ficar a derivada de uzão em relação a y, né? Mais a derivada de φ em relação a y. Mas eu já vi que a derivada de uzão em relação a y é o n que eu queria, de x, y, só que tem um problema, tem um penduricalho, que era esse n de x0, y, né? Só que agora, com esse outro cara que a gente já viu que deu n de x0, y, esse penduricalho some. Então, quer dizer que realmente existe uma função de duas variáveis que satisfaz essa condição, né? Sim, então a equação é exata. Tá? Moral da história, né? Deixa eu fazer uma recapitulação. Então, a minha equação diferencial m de x dx mais n de y igual a zero será exata se somente se, ao fazer essa derivada cruzada, os resultados são iguais. Como assim? Se você derivar o m em relação a y, o resultado disso foi igual à derivada do x, não, derivada de n em relação a x em uma certa região D. Não pode ser só em um ponto, tá certo? Tem que ser em uma região. Tá bom? Então, essa é a condição que a gente vai utilizar. E esse, basicamente, é o algoritmo que eu vou utilizar para encontrar a função u. Porque uma vez que eu encontrei essa função u, a solução é igual a isso a uma constante. Essa vai ser a solução da equação diferencial. Tá? Então, como é que eu encontrei essa função u? Como é que eu construí? Primeiro eu integro o m em relação... Aqui, ó, primeiro eu integro o m em relação a x, né, num certo intervalo de x0 a y0. Depois eu calculo essa função φ, integrando o n em um outro intervalo dessa forma. E aí basta somar os dois. Tá? Quando você fizer isso, você tem a função u de x, y. De novo, como eu não gosto de decorar fórmula, e nem quero que vocês decorem fórmula, eu vou mostrar um procedimento que vai gerar a mesma função u, só que de uma forma muito mais simples, tá certo? É equivalente. Só que do ponto de vista prático, é mais fácil de você entender o que está acontecendo e você não vai precisar decorar essas fórmulas, tá certo? Então deixa eu mostrar como é que vai ser esse procedimento. É bem simples. Basicamente é a mesma coisa que eu estou fazendo. Só que eu vou fazer de uma forma que você não precisa decorar essas formulinhas. Tá? Eu sou contra o decoreba, porque você esquece e aí faz. Né? Se você entender como é que funciona o procedimento, então você calcula qualquer coisa, você integra qualquer coisa, você resolve qualquer coisa. Se você entender
como é que funciona o procedimento, o algoritmo, né, a técnica. Então, a ideia vai ser o seguinte, vai ser fornecida para a gente uma equação diferencial, tá? Na forma de diferencial. Então, a ideia é a seguinte, é fornecido para mim a equação assim, ó. E aí, a primeira coisa que eu faço é checar se ela é ou não exata. E aí todo mundo já sabe como é que faz isso, né? Agora, nessa altura do campeonato, a gente já sabe. Deriva esse cara em relação a y, deriva esse cara em relação a x e vê se você tem a igualdade dessas derivadas. Show! Verifiquei, professor, é exato. E agora? E agora é o seguinte, eu estou buscando uma função u de x, y, que satisfaz o seguinte, se eu derivar u em relação a x, o resultado vai ser essa função m, que eu conheço porque é dada a equação, e se eu derivar a função u em relação a y, tem que ser igual a essa função n que eu conheço porque eu tenho a equação. Tá? Então, em tese, eu tenho esse sistema aqui. Isso é um sistema, né? Um sistema com duas equações e eu tenho que resolver para quem? Eu tenho que resolver para u. Eu tenho que descobrir quem é esse u. Se isso fosse um sistema de equações algébrica, teria duas equações, né? E aí já estaria para resolver. Só que aqui é um sistema de equações que envolve derivadas parciais, ou seja, um sistema de EDP. Ah, professor, então isso deve ser muito difícil de resolver. Não é não. Tudo que você tem que fazer é descobrir quem é essa função u, cujas derivadas satisfaz essa operação. Então, quando eu derivei, eu ganhei m e ganhei n. Mas eu quero voltar para u. Qual é a operação contrária à derivada? Integrar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou só integrar, pessoal. Então, professor, mas você vai começar integrando quem? Essa equação ou essa? Não importa. Você vai ter que usar as duas equações, certo? Você vai começar integrando aquela que for mais fácil para você. E eu vou mostrar dois exemplos. Um eu vou escolher integrar numa ordem, outro eu vou escolher integrar em outra. Então a ideia é o seguinte, eu quero desfazer o que essa equação está dizendo aqui. Essa equação está me dizendo que se eu derivar u em relação a x, o resultado é m, certo? Mas eu quero u, como é que eu desfaço isso? Eu integro. Mas espera aí, eu integro em relação a quem? Bom, você derivou em relação a quem? Deriva em relação a x. Então você vai integrar em relação a x, tá certo? Então se você integrar em relação a x desse lado, você vai ficar só com a função, né? Então você vai ficar u de x e y é igual à integral de quem? De m, tá? Mas note que m é uma função de x e y, mas eu estou integrando em relação a x. Toda vez que eu calculo uma primitiva, calculo uma integral indefinida como essa, eu tenho que adicionar uma constante de integração, certo? Só que essa constante de integração, ela é constante em relação a x, portanto, ela pode ser uma função que depende de y, tá? Então, eu tenho que adicionar isso aqui mesmo, na mão grande, tá? Tem que colocar isso de forma, como a gente chama, ad hoc, né? Você tem que colocar essa dependência, senão você perde essa informação. Não tem como você encontrar essa informação de outra maneira, usando essa técnica que eu estou mostrando aqui para vocês. Porque, por exemplo, se a minha função fosse assim, sei lá, 3x2, y2 mais y, tá? Mais y. Quando eu derivo isso aqui em relação a x, esse y vai sumir, não vai? Vai. Se eu derivar esse cara em relação a x, olha só o que acontece. Vai ficar derivado aqui só em relação a x, né? Vai ficar 6xy². Então, digamos que eu te dei isso aqui. Como é que eu recupero isso? Se você só integrar isso aqui em relação a x, você só vai ter essa parte. Como é que você vai ganhar essa parte? Você não ganha. Porque quando você deriva, esse cara sumiu. Quando você integrar, ele não vai reaparecer. Então, para prever que possa existir a possibilidade de um termo que só depende de y, então você adiciona isso, tá? Veja, esse termo é constante em relação a x, né? Porque se eu derivar isso aqui em relação a x, y é visto como uma constante, né? Assim que a gente aprende a derivar. Se eu quero derivar uma função em relação, por exemplo, a x, e se essa função é uma função de duas variáveis, eu mantenho a outra constante durante o processo de derivação. Tá? Então, por isso que quando você integra, entre aspas, parcialmente, em relação a x, você tem que adicionar essa informação, né? Essa constante de integração, que na verdade pode ser uma função de y. Ela pode ser uma constante mesmo, uma constante numérica, mas pode ser uma função de y. Então, para a gente não perder essa informação, a gente tem que fazer isso, tá bom? E agora, professor, como é que eu faço? Porque para terminar, uma vez que você integrou isso aqui, acabou, né? Você tem a função aqui mais essa g de x, essa g de y. Mas como é que eu encontro essa g de y? Ah, eu uso a outra condição que eu não usei ainda, que diz o seguinte, se eu derivar esse cara, porque agora eu tenho u, né, que eu integrei, se eu derivar esse cara em relação a y, o resultado tem que ser n. Então, eu derivo esse cara em relação a y, então eu derivo esse cara em relação a y. Então, se eu derivar esse cara em relação a y, eu tenho que derivar esse em relação a y, tá? Então, teria aqui um ddy, que vem aqui para dentro, tá? Vai para dentro. Quando ele for lá para dentro, ele vai derivar em relação a y. Então, vai ficar a integral de vou colocar assim, my, tá? De x, y, dx, mais a derivada desse cara em relação a y, que é g'. Tá? Mas o que eu quero encontrar agora é esse g'. Como é que eu faço para encontrar? Bom, eu igualo a n, né? Porque a derivada de u em relação a y é n.
Pronto. Aí basta agora você isolar o g' de y. E então vai ser n menos a integral de my dx. Ora, mas se eu tenho a derivada da função e eu quero a função, eu integro. Então, o g de y, que é o que eu preciso para jogar aqui e terminar, encontrar a solução, vai ser a integral dessa coisa. De novo, pessoal, não decore isso que eu estou escrevendo, não. Porque não adianta, né? É muita fórmula para decorar. Tá? Então, perdão, estou integrando em relação a y, certo? Então, uma vez que eu integrei isso aqui, como eu estou calculando uma integral indefinida, eu tenho que adicionar uma constante de integração. Essa é uma constante mesmo. Por quê? Porque y é uma função de uma variável só. Então, você calcula inicialmente o u dessa forma, e aí precisa achar o g de y. Aí você calcula o g de y dessa forma. De novo, vai decorar isso? Não vai não, pessoal. Não decora isso não. Tá? Não decora. Entende o processo. Vou fazer agora uma questão. Entenda o processo. Porque se você for decorar a fórmula, vai esquecer. Tá? É normal. É muita fórmula se você for decorar. Né? Então, a gente não quer ser decoradores de fórmula. A gente quer entender o processo e conseguir resolver o processo com segurança, né? Entendendo o que está fazendo, não apenas aplicando uma fórmula, né? Ok, então vamos lá. Vamos aplicar esse processo na resolução dessa equação diferencial aqui. Tá bom? Ok, vamos lá. Então, essa equação aqui, diferencial na forma diferencial, 2xy dx mais x ao quadrado dy igual a zero. Então, a primeira coisa é descobrir quem são as funções m e n. Então, m de Maria, m de x e y é o coeficiente do dx, que nesse caso é 2xy, né? E o n de Natal é o coeficiente do dy, que é x². Então, você vai lá agora e calcula a derivada de m em relação a y. Se você derivar isso aqui em relação a y, você vai ter 2x. E você calcula a derivada do n em relação a x. Se você derivar esse cara em relação a x, você tem também 2x. Então, veja que essas duas derivadas são iguais. Né? Na verdade, são iguais em todo o plano, né? Então, a equação é exata. Então, essa equação é... Deixa eu subir mais um pouquinho. Ela é exata. Então, como ela é exata, ela admite uma solução implícita da forma curvas de nível dessa função u, né? U de xy igual a c. Então, o que eu preciso descobrir é quem é essa função u, né? Para eu igualar uma constante arbitrária, para garantir que eu tenho, então, agora a solução da equação diferencial. Tá? Então, qual é o processo? Vamos utilizar a ideia que eu falei, a ideia que eu delineei no algoritmo anterior. Então, eu estou procurando uma função cuja derivada em relação a x é igual a m, mas o m desse meu problema é 2xy, né? Então, eu tenho isso aqui. E eu estou procurando agora, essa mesma função ela tem que satisfazer a seguinte condição. A derivada de u em relação a y tem que ser igual ao n, que nesse caso da gente é o x². Aqui, você pode escolher qualquer uma das equações para começar. Tá? Eu posso começar integrando em relação a x e adicionando a função de y aqui, ou integrar em relação a a y aqui e adicionar uma função que depende de x. Qualquer uma das duas é simples nesse caso aí, não tem muita dificuldade. A escolha aí é sua. Eu gosto, quando é fácil assim, quando é simples, eu gosto de começar com o que está aqui mais perto, né? Com a primeira. Mas aí a escolha é sua, tá? Então, a equação diz o seguinte, se eu derivar u em relação a x, o resultado é isso. Para eu reobter u, eu integro em relação a x, que é a operação contrária de derivar em relação a x. Então, u de x e y vai ser a integral de 2xy em relação a x. Mas lembra, eu tenho que adicionar uma constante de integração, que é constante em relação à variável que eu estou integrando, porém pode ser uma função do outro parâmetro, tá bom? Ok, então vai ficar assim, ó, u de xy igual. Qual é a integral de 2xy em relação a x? Então basta olhar para esse cara, qual é a integral de 2x? 2x2 sobre 2, simplificando, vai ficar só x², não é isso? Então ficou x ao quadrado y mais g de y. Então veja que se eu descobrir quem é g de y, acabou. É a única coisa que eu não tenho aqui. Então quando eu descobrir g de y igual isso aqui uma constante, e essa vai ser a solução implícita da minha equação diferencial. Tá bom? Então como é que eu encontro essa g de y? Agora eu vou usar outra equação que eu não usei ainda. Que diz o seguinte, se eu derivar essa equação aqui, se eu derivar o u em relação a y, o resultado tem que ser o quê? X ao quadrado. Tá? Então é só fazer isso. Veja como o algoritmo é bem prático, né? Não decore fórmula. Então se eu derivar u em relação a y, então vamos derivar u em relação a y aqui. Então só tem y nesse termo, né, nessa parte, então vai ficar a derivada de y em relação a y é 1, então ficou só x². A derivada de g de y em relação a y vai ficar g' de y, né? Porém eu sei que essa derivada tem que ser igual a x ao quadrado, nesse meu exemplo, né? Normalmente acontece isso que vocês vão ver agora. Sempre tem um termo do lado de cada equação que cancela algum termo lá. Pode sobrar mais termos aqui, mas sempre tem um que cancela. Tá? Se você fez essas continhas e não apareceu uma simplificação como essa, desconfie que você errou.
Tá? Sempre aparece algo dessa maneira, onde você tem alguma simplificação. Tá certo? Ok. Então, o que sobrou do lado de cá? 0. E do lado de cá? G'. Então, ficou assim, G' de y igual a 0. Ora, mas se a derivada da minha função é 0, para todo y é porque a minha função é uma constante. Né? Então, na verdade, esse g de y realmente é uma constante numérica, que eu vou chamar aqui de C1. Tá? Como eu falei no início do método, quando você adiciona uma constante, essa constante pode ser uma função da variável, da outra variável, né? Mas pode ser uma constante numérica, como foi o caso. Então, é só você atualizar agora a informação aqui na equação. Então, u de x e y ficou x ao quadrado y mais uma constante. E qual é a solução, então, da equação diferencial? É isso igual a uma outra constante. Tá? Então, essa é a solução da equação diferencial. Para não ficar carregando uma constante de um lado e uma constante do outro, eu vou passar esse C1 para cá. Aqui vai ficar C2 menos C1, eu vou chamar isso de C. Tá certo? E aí, com isso, a minha equação ficou assim, ó, x ao quadrado y igual a C. Então, essa é a solução implícita, né? Professor, dá para explicitar? Dá. Se você aqui, assumindo que x é diferente de zero, né? Porque x igual a zero não faz sentido no que eu vou fazer. Então, a solução da equação fica c sobre x quadrado. Tá? Então, para qualquer intervalo que exclua o zero, essa função é a solução daquela equação diferencial. O comum é que a gente pare aqui, tá? Na maioria dos casos, a gente não consegue explicitar a solução. A gente fica com a solução na forma implícita, tá? O normal é ficar aqui, implícita. Às vezes dá para deixar a solução na forma explícita. Tá certo? Às vezes dá. Mas o comum é que não. Tá bom? Show de bola. Bem simples, né? A técnica é bem simples. Se você entendeu isso que eu falei, a técnica é bem simples. Não precisa decorar. Não precisa decorar. Ok, vamos fazer agora um PVI. Tá? Vou pegar essa aqui que parece um pouco mais complicada, né? Visualmente mais poluída aqui, né? Então vamos resolver esse PVI aqui utilizando o mesmo método. Eu precisava resolver essa equação diferencial aqui. Precisava resolver essa equação diferencial por esse método? Não, não precisava. Poderia resolver de outra forma? Claro. Veja que essa função aqui é 2x e y, né? E essa função aqui é x quadrado. As duas são homogêneas de grau 2, né? Ah, então se eu quisesse eu poderia fazer aquela mudança de variável para resolver essa equação? Sim. Ia chegar na mesma solução? Sim. Tá? Então, às vezes, a mesma equação você tem mais de um método à disposição. Às vezes não tem, né? Ou às vezes você bate o olho e para você é mais fácil fazer de uma maneira. Então, fica à vontade. Escolha o método que mais se ajusta à equação. Tá? E que mais seja fácil para você. Né? Se às vezes a substituição é mais fácil do que fazer isso que eu fiz agora, fica à vontade. O importante é que você consiga resolver de forma correta. Tá? Ok, então vamos aqui nessa outra equação. A gente tem ela nesse formato aqui, dy dx igual a x quadrado y, na verdade é x y ao quadrado menos cosseno x seno x, né, dividido por y que multiplica 1 menos x quadrado, com a condição de que y de 0 é 2. Olhando do jeito que está essa equação, parece bem complicada de resolver, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela na forma diferencial. Tá? Vamos colocar ela na forma Veja que ela não é homogênea, né? Grau nenhum, tá? Porque se eu reescalonar o cosseno aqui, eu não tenho como colocar o lambda para fora. Tá? Então, infelizmente, nem é linear também, né? Então já não tem fator integrante para ela. Não dá para fazer pela técnica das equações diferenciais homogêneas. Também não dá para fazer por separação de variáveis, né? Porque não tem como você isolar só y para um lado e só x para o outro, né? Se você passar esse termo que tem... Sempre vai ficar esse y aqui, né? Preso nesse x, né? Não tem jeito, né? Porque aqui você tem uma diferença, né? Então, já tem 3 técnicas que a gente aprendeu que não se aplica aqui. Então, a ideia é essa. Você pega uma equação diferencial, aí tenta, método 1, tal, não funcionou, tal, não funcionou, tal, não funcionou. Em algum momento vai chegar a algum dos métodos que você aprendeu que vai ser aplicável. Tá certo? Então, vamos transformar essa equação diferencial na forma diferencial. Tá? Vamos quebrar aqui as diferenciais. Então, vou passar esse cara para lá, passar o dx para cá. Então, vai ficar y, 1 menos x quadrado dy de um lado. Do outro lado vai ficar x, y ao quadrado menos cosseno x, seno x, dx, né? Aí, vou passar esse fulano para o lado de cá. E aí, vai ficar o seguinte, x, y ao quadrado menos cosseno x, seno x, tudo isso dx, né? Isso vai ficar igual a esse cara, né? Eu vou passar agora para o lado de cá e igualar a zero desse lado, tá bom? Então, vai ficar menos y, que multiplica 1 menos x quadrado, dy igual a zero. Pronto, coloquei a equação diferencial na forma diferencial. Pergunta, essa equação diferencial, ela é exata?
ela admite soluções do tipo curvas de nível de uma função de duas variáveis? Ela admite soluções assim? Vamos ver, né? Então, quem é o meu m? Todo esse cara aqui. Quem é meu n? Todo esse cara. Inclusive com um sinal negativo, hein? Tá? Então, o meu mzão... Vamos fazer... Vou só colocar assim. Esse aqui é o mzão. Esse aqui é o nzão. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a derivada de m em relação a y. E vamos calcular a derivada de n em relação a x. Tá? Se eu derivar esse cara em relação a y, veja que só tem y nesse termo. Então, vai ficar 2xy, né? Se eu calcular a derivada de n em relação a x, só tem x aqui, né? Então, a derivada de menos x ao quadrado vai dar menos 2x. Com esse menos vai ficar mais. Com esse y vai dar 2xy. Ahá! Exatamente, né? Então, sim, ela é exata. Tá? Como ela é exata, ela admite soluções do tipo curvas de nível de uma função de duas variáveis. Certo? Que, se vocês lembrarem lá de cálculo 2 ou cálculo 3, essa função u de x, y é a função potencial, né, do sistema. Você tem um campo vetorial disfarçado aqui, né? Não sei se vocês perceberam, né? Mas quando eu tenho uma equação do tipo m de x, y dx mais n de x, y dy, então esses caras aqui você pode criar um campo vetorial, né, de componentes mzão e n, né? E essa função u que você... Perdão, deixa eu ganhar espaço aqui. E essa função u que eu estou procurando aqui, na verdade, é a função potencial desse campo vetorial. É a função cujo gradiente dele é igual a f. Se isso não fez sentido para você, não tem problema. A gente não vai precisar usar isso aqui, não. Tá? Mas para quem já trabalhou com integrais de linha, essas coisas, entende que o que a gente está fazendo aqui é encontrando a função potencial. Enfim, só um comentário rápido. Então, o que eu estou querendo é descobrir essa função u de x, y, né? Cujas derivadas em relação a x é exatamente isso, e a derivada em relação a y é exatamente esse cara, né? Então, deixa eu só fazer essa identificação. Então, eu sei que a derivada dessa função u em relação a x tem que ser toda esse carinha, ou seja, x, y² menos cosseno de x, seno de x, e a derivada dessa mesma função em relação a y tem que ser menos, tem um y fora, né? 1 menos x². Então, tem que resolver esse sisteminha. Tudo bem? Bom, aí entra o que eu falei para vocês no começo, quando eu estava falando sobre o método, né? Eu vou ter que integrar ou essa equação ou essa. Aí você integra o que você achar mais fácil, né? Começa integrando pelo que você achar mais fácil. Tem que usar as duas equações, não tem jeito, né? Então, se eu for começar com essa, eu vou ter que primeiro integrar em relação a x. Aí eu vou ter um pouco de trabalho, porque eu tenho uma integral aqui, vou ter que quebrar duas integrais, né? Mas se eu começar com essa, eu só vou ter que integrar em relação a y. A integral de y aqui vai ser tão tranquila, né? Vai dar y2 sobre 2. Então, vamos começar com essa equação aqui, tá bom? Mas a escolha é sua, tá? Você poderia começar a manter como eu fiz na anterior, começar com essa. Eu vou começar com a de baixo, que vai me dar menos trabalho. Então, integrando esse cara em relação a y, de um lado eu vou ficar com a função, que desfez a operação, né? Que foi derivada em relação a y. E agora eu vou integrar esse cara em relação a y. Quando eu fizer isso, eu tenho que adicionar uma constante, que é uma constante em relação a y, mas pode ser uma função de x. Tá bom? Ok. Então, subindo aqui, eu vou ficar com u de x e y igual a... Qual é a primitiva de y? y2 sobre 2. Então, vai ficar menos y2 sobre 2, que multiplica 1 menos x. Eu acho que o quadrado não está aqui, não. Está aqui, né? Acho que é isso. E mais g de x. Tá? O que eu preciso agora? Descobrir quem é esse g de x. E para isso eu uso a outra equação que eu não usei ainda, que é essa condição aqui. Tá? Que se eu derivar, não em relação a u, né, professor? Em relação a x. Se eu derivar u em relação a x, o resultado tem que ser esse carinha. Tá bom? Então vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Então vamos derivar essa expressão que a gente obteve até então. Vamos derivar esse carinha em relação a x e igualar a esse termo aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, se eu derivar, vou fazer aqui assim, se eu derivar u em relação a x, a derivada desse cara em relação a x vai ficar menos 2x, com esse 2 vai embora, e o menos daqui com esse menos vai ficar mais, né? Então vai ficar só x, y², certo? De novo, se eu derivar esse cara em relação a x, vai ficar menos 2x, com esse menos vai ficar mais 2x, dividido por esse 2 vai ficar só x. Tá? E a derivada de g de x vai ficar g' de x. Por sua vez, isso tem que ser igual a esse termo aqui, ó, x²
y menos cosseno de xy. Então, isso tem que ser igual a x ao quadrado y menos, deixa eu colocar mais para cá, x ao quadrado y menos cosseno de x vezes seno de x. Lembra que eu falei? Sempre vai aparecer algum termo desse lado que vai simplificar com alguém desse outro. Se não aconteceu isso, pessoal, provavelmente você errou em algum cantinho. Refaz as contas, porque olha só, esse foi com esse. Tá bom? Isso é comum demais. Então, aqui, moral da história, a minha função g, a sua derivada em relação a x, satisfaz isso aqui, ó, cosseno de x vezes seno de x. Então, como é que eu acho g? Só integrar, né? Então, g de x vai ser integral, menos a integral de cosseno vezes seno, mais uma constante, sei lá, c1. Tá? Aqui tem várias maneiras de você calcular essa integral. Eu gosto daquela forma que eu falei para vocês, né? Por exemplo, se eu tiver integral de d quadradinho sobre d quadradinho, sobre quadradinho, ln de quadradinho. Eu gosto de olhar para essas coisas dessa forma, sabe? Então, aqui não é diferente, não. Se eu tiver integral de quadradinho, d quadradinho, qual é a integral disso? É quadradinho ao quadrado sobre 2, né? Mais uma constante. Que é justamente o modelinho que eu tenho nessa integral, pessoal. Se vocês prestarem atenção, o que é cosseno de x dx? É a derivada do seno, né? Tem um menos que já estava lá. Então, eu posso escrever isso como seno de x, que já estava aqui. E esse cosseno de x dx nada mais é que a derivada do seno de x, né? Então, aqui, ó, o quadradinho que eu falei lá é o seno de x, né? Se você olhar para isso aqui como o seu retângulo, o seu quadrado, não sei como você quer chamar aí. Aqui, ó. Então, a integral disso, deixa eu pegar todo o seno aqui, vai ser o que está aqui ao quadrado dividido por 2, tá certo? Então, quando você olha para isso dessa forma, fica bem rápido, né? Bem fácil de perceber o que você tem. Então, isso aqui é seno ao quadrado de x sobre 2 mais c1. Aí, agora é só realimentar, né, a equação aqui. É só substituir aqui, tá bom? E aí, com isso, a nossa solução ficou assim, ó. E u de xy igual ao termo que já tinha lá, que eu nem lembro mais qual era. Menos y sobre 2, 1 menos x quadrado. Então, menos y, 2 sobre 2, 1 menos x quadrado. Se não me engano, mais essa função g, né, que a gente encontrou agora, né? Perfeito. Mais a função g que é menos seno ao quadrado de x sobre 2, mais c1, né? Igual a uma outra constante c2. Então, olha só, de novo, eu não vou ficar carregando constantes para cima e para baixo. Então, se eu passar esse cara para o lado de lá, vai ficar c2 menos c1. E aí, tem um 2 aqui para esses dois caras, né? Se eu multiplicar todo mundo por 2, vai aparecer um 2 aqui, né? Esse 2 vai sumir daqui. E aí eu posso chamar toda essa nova constante, porque uma constante menos outra constante, vezes 2 ainda é constante, né? Então, vou chamar tudo isso de c, tá certo? Então, não vai ter mais esse termo, não vai ter mais esse termo. Até o negativo aqui, eu posso multiplicar tudo por menos 1 e adicionar tudo isso nessa constante, tá certo? Então, fazendo isso, né, um pouquinho de algebrismo, vai ficar assim, ó. Mais seno ao quadrado de x igual a constante. Tá certo? Então, essa é a solução do problema. Bom, não é a solução final porque ele dá um PVI pra gente, né? Ele diz que quando x for 0, o y tem que passar em 2. Então, eu uso isso para encontrar quem é essa constante c, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, quando x for 0, o y é 2. Então, é 2 aqui ao quadrado, porque é y ao quadrado aqui nesse termo. Então, 1 menos 0 ao quadrado, mais seno ao quadrado de 0, igual a c. Isso aqui é 0, aqui deu 0, aqui deu 1, vezes 4, 4. Então, c é 4. Tá? Então, eu posso vir aqui e substituir c por 4. Tá? Então, essa é a solução na forma implícita. Bom, aqui não é muito complicado de você colocar na forma explícita não, né? Porque eu posso escrever assim, ó, y ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, igual a 4, menos seno ao quadrado de x. Posso passar esse cara dividindo, então do lado de cá vai ficar y quadrado, aqui embaixo vai ficar 1 menos x quadrado. Claro, eu estou assumindo que x é diferente de mais ou menos 1, né? Para não ter 0 aqui embaixo. E aí, no caso, eu ficaria com duas possíveis soluções. A raiz quadrada positiva e a raiz quadrada negativa, né? Mas como o y de 0 é 2, que é positivo, então eu sou obrigado a ficar com a solução positiva, tá? Então, nesse caso aqui, ainda dá para, um pouquinho de manipulação, escrever a solução assim. Tá bom? Ainda dá para fazer isso. Que eu acho que é onde eu parei aqui, né? Exatamente. Tá certo? Então, de novo, não decora a fórmula. Entende o processo, entende o algoritmo, entende como é que funciona o método. Tá? Que aí você não precisa decorar. Ó, professor, mas e se minha equação diferencial não for exata? E aí? Tem que fazer outro método? Bom, pode ser. Você pode recorrer a outro método que seja mais simples para você.
Mas se você ainda quiser resolver ainda assim, utilizando essa técnica, às vezes é possível você converter um EDO que não está na forma exata, né, numa forma exata. Aí que é isso que a gente vai comentar agora, chamado de redução à forma exata. Tá? Claro, a gente tem um preço a pagar por isso, né? Você quer usar um método a todo custo. Quer, professor? Sou muito bom com esse método. Beleza, mas a sua equação não é exata. Então você paga um preço para tornar ela exata. Então a gente vai introduzir um fator, que aqui a gente vai chamar também de fator, né, fator de integração ou fator integrante, mas ele é diferente daquele fator integrante que a gente apresentou para equações diferenciais lineares. Tá? Então a ideia é o seguinte, suponha que eu tenho uma equação aqui m de x, y, dx, mais n de Natal de x, y, dy igual a zero. Então é essa equação diferencial aqui. Tá? Aí você, poxa, eu sou muito bom no método de, né, quando a equação diferencial é exata. Eu consegui encontrar as soluções de forma bem rápida. Show de bola, eu entendi o método. Beleza. Aí você pegou a equação nessa forma, aí você vai lá e calcula a derivada de m em relação a y, aí você calcula a derivada de n em relação a x, aí você compara, elas são diferentes. E agora? Ah, mas eu queria muito usar o método, né? Sou muito bom nele, aprendi bem, rapidamente consigo encontrar a função u. Não tem o que eu fazer, não? Tem, pessoal. É possível ainda, de certa maneira, trabalhar com essa equação, converter ela para uma equação de forma que seja exata. Como? Então, eu vou supor que existe um termo. O negócio aqui, olha, é que esse termo multiplicativo, que eu vou multiplicar a equação, é uma função de duas variáveis, tá? Esse aqui é o nosso fator integrante, o fator de integração. Fator integrante. Que não é aquele fator integrante lá das EDOs lineares, tá certo? Aquele fator lá era uma função de uma variável só. Ele era calculado assim, né? Onde p de x era o coeficiente desse termo aqui, ó. Esse era o fator integrante lá. Aqui a gente tem uma dificuldade extra, que é esse fator integrante, ele é uma função de duas variáveis, tá? E aí, às vezes dá certo, às vezes não dá. Como assim, dá ou não dá, professor? Ou dá certo ou não dá? O que eu quero chamar a atenção, vocês vão ver já, é que como esse fator de integração, ou esse fator integrante é uma função de duas variáveis, determinar ele normalmente passa pela solução de uma equação diferencial parcial. Olha só, a gente está querendo resolver equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Né? E aí, para poder resolver a EDO de primeira ordem, primeiro eu tenho que resolver um EDP, que eu nem sei como resolver ainda, professor. Pois é, em geral sim. Mas, em alguns casos, a gente consegue fazer uma simplificação e forçar esse fator integrante ser uma função só ou de x ou uma função só de y. Né? E aí, nesses casos, em vez de você resolver um EDP, você resolve sim uma integral, uma exponencial do integral, como era no caso do fator integrante para as equações diferenciais lineares, tá? Então, vou mostrar como isso funciona. Então, a ideia é o seguinte, eu estou buscando um fator, que eu estou chamando aqui fator de integração ou fator integrante, que ao multiplicar essa equação que não é exata, transforma ela em exata. Tá? Então, é o seguinte, quando eu multiplico, eu vou evitar escrever x, y, para não ficar muito termos aqui, né? A notação ficar carregada, mas tanto o mi quanto o m, quanto o n aqui são funções de x e y, tá bom? Então, a ideia é, ao multiplicar essa equação por esse fator, eu quero que o resultado agora seja uma equação exata. Então, tem um mi aqui, n de y. Eu quero que essa equação agora seja exata. Tá? Depois que eu multipliquei a equação toda por esse fator, agora ela é exata. Então, se ela é exata, então ela tem que satisfazer o seguinte. Se eu derivar em relação a y esse lado, tem que ser igual à derivada em relação a x desse lado. Essa é a condição que vai me permitir encontrar o fator integrante, ou fator de integração. O problema aqui é que como mi, m e n são funções de duas variáveis, isso aqui me dá uma equação diferencial parcial. Que, em geral, é mais difícil de resolver do que a equação que você está querendo resolver desde de saída. E aí, como é que a gente faz agora? Bom, então a gente vai tentar cortar o caminho. De que forma? Eu vou assumir, vou supor aqui, que esse meu fator integrante, o fator de integração, possa ser escrito só como uma função de x. Professor, mas isso não é muito restritivo, não? É, mas se funcionar, tá bom, não tá não? Então vamos assumir, inicialmente, que esse meu fator possa ser escrito dessa forma. E vocês vão ver já já uma condição onde eu checo se esse método vai dar ou não certo.
tá? Eu vou mostrar para vocês um jeitinho que vocês checam se isso vai funcionar ou não, supondo que esse fator dependa só de x. Bom, mas se ele fosse uma função só de x, então essa derivada aqui não vai afetar ele aqui, né? A derivada vai passar só para m. Por quê? Porque eu estou assumindo que ele é uma função só de x. Então, deixa eu desenvolver os dois lados dessa equação. Então, no primeiro lado vai ficar mi, né, sozinho, vezes a derivada de m em relação a x. Perdão, em relação a y. Porque como eu estou assumindo que é uma função só de x, a derivada em relação a y passa dele, né? Pula ele, né? Porque ele não depende de x. Tá? Ok. Já no outro lado, aqui não, vai ser a derivada do produto, tá? Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, porque eu tenho aqui o produto. Então, vai ficar mi' n mais mi nx. O que eu quero encontrar é o mi, tá certo? Então, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Eu vou passar isso para cá, para colocar os mi's em evidência. E aí, vou ficar assim, ó, mi' vezes n, que é a mesma coisa que n vezes dmi dx, né? E aí, você vai ter esse mi aqui, que eu vou colocar em evidência, que multiplica my menos, esse cara está mais, passa para o outro lado negativo, tá? nx. Quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar o mi. Tá? Então, isso aqui é uma equação agora que eu posso resolver separando as variáveis. Ó. dmi sobre mi é igual a my menos nx, e aí eu passar o n dividindo, tá certo? Aí o dx que estava aqui passou para o outro lado aqui para cima. Então, tudo que eu tenho que fazer é integrar. Ah, professor, tem que adicionar uma constante de integração? Não precisa, porque essa constante ela vai ser absorvida em outras constantes, tá certo? Então, você pode fazer dessa maneira. Então, aqui vai dar ln de mi, né? Então, aqui vai ficar assim, ó, ln de mi é igual a essa coisa. Mas eu quero mi, então toma exponencial. Então, mi, como uma função só de x, vai ser calculado assim, ó, é elevado à integral de my menos nx sobre n dx. Professor, isso sempre funciona? Não. Não. Quando é que funciona? Aí eu vou dizer agora para vocês, o pulo do gato. Então, isso aqui sempre vai funcionar se essa coisa aqui, ó, que é o integrando, for uma função só de quem? De x. Porque se essa coisa for uma função de x e y, no final, essa integral daria uma função de quem? De x e y. Mas aqui eu estou assumindo que ela é uma função só de x. Né? Então, fica inconsistente. Então, como é que eu garanto que isso funciona? Isso vai funcionar se esse lado aqui, quando eu calcular essa coisa, for uma função só de x. Se depender de y, não continue. Você não vai conseguir resolver com esse fator de integração ou esse fator integrante. Na verdade, ele nem vai ser o fator integrante. Ok, então a ideia, como eu falei, é se ao calcular essa combinação aqui, se isso aqui for uma função só de x, show de bola. Você vai conseguir o fator integrante como uma função só de x, e esse fator integrante vai funcionar realmente, vai converter a equação lá em cima, que não era exata, não é exata. Ah, professor, mas se isso aqui deu uma função de x e y, aí então você vai supor agora que o seu fator de integração pode ser escrito como uma função só de y. Aí você refaz todos esses cálculos que eu fiz ali em cima, que já estão prontos aqui no material, né? Que aí, se você fizer isso, a única coisa que vai modificar é como você trocou x por y, você vai trocar a ordem desses caras aqui, tá certo? Então, o fator integrante vai se escrever assim, nx menos my, e em vez de n aqui embaixo, você vai ter m, tá certo? Em vez de n, você vai ter m. E aí você vai integrar isso em relação agora a quem? A y. Aí a mesma coisa. Pronto. Então, como eu falei, se esse termo aqui for uma função só de y, então esse fator de integração, o fator integrante, vai funcionar e vai converter a nossa EDO em uma que não era exata numa equação exata. Tá? Então, de novo, não decora essas coisas. Quando a gente vai verificar se a equação diferencial ela é exata ou não, eu sempre vou ter que calcular essas derivadas, não vou ser? Vou ter que calcular sempre. Então, eu sempre vou ter que calcular o my e nx. Então, eu sempre posso calcular essa diferença. Tá? Então, a primeira coisa, quando ela não for exata, vocês calculem essas diferenças aqui. A diferença de uma para outra é só um sinal. Né? No primeiro caso, você divide isso aqui por n. Tá certo? No primeiro caso, divide por n. No segundo caso, você divide isso aqui por m. E aí você vê, se esse cara for uma função só de x, você vai procurar o fator de integração como uma função de x. Se não, se esse cara for uma função só de y, você vai ficar com esse. Tá certo? Então, eu sempre posso usar essa abordagem para identificar qual fator de integração vai funcionar para mim, se esse ou se esse. Tá? Então, vou mostrar isso com um exemplo, aí a aula já está ficando extensa, aí a gente para por aqui. Tá? Então, deixa eu mostrar um exemplo de como é que a gente faz isso. Ok. Então, o exemplo vai ser esse aqui. Ó. Determinar a solução
dessa equação diferencial. Tá? Veja que ele não diz nem qual método. Tá? Então vamos lá, vou pegar ela aqui, xy dx mais 2x2 mais 3y² menos 20 dy igual a 0. Então quem é o meu m aqui? Meu m de xy é xy, e meu n é todo aquele outro termo lá. É 2x² mais 3y² menos 20. E aí eu vou derivar esse cara em relação a y, calculo my, e vou calcular a derivada desse cara em relação a x. Tá? Se eu derivar o m em relação a y, dá x. Se eu calcular a derivada do n em relação a x, se eu derivar esse cara em relação a x, eu vou ter só a derivada nesse termo, né? Então vai cair o 2, 2 vezes 2, 4, 4x. Então veja que esses caras são diferentes. Então a equação não é exata. Do jeito que ela está escrita aí, ela não é exata. Então o que eu vou fazer? Eu vou propor, né, um fator de integração, vou calcular esse cara e vou multiplicar. Depois que eu fizer isso, pessoal, eu checo se realmente ela ficou exata, tá certo? Para poder aplicar o método corretinho. Porque pode ser que você tenha achado alguma coisa de forma errada e pensou que aquele era o fator de integração ou o fator integrante. E aí terminou que não era. Tá certo? Então é sempre uma forma interessante, depois que encontrou o mi e que multiplicou, ver realmente se a equação se tornou exata. Ok, então como eu falei, como ela não é exata, a gente vai fazer essas verificações aqui. Vou calcular o my menos o nx, e vou fazer o nx menos o my. Em um lado eu vou dividir por n, e no outro eu vou dividir por m, né? Que corresponde a essas escolhas aqui do fator de integração, o fator integrante. Ou esse, ou esse. Tá? E vamos ver em que caso eu tenho uma função ou só de x ou só de y. Tá? Então, no primeiro caso, my foi x. Então, aqui ficou x menos o outro foi 4x. Né? Então, em cima é uma função só de x. Né? Tranquilo. Nesse outro caso aqui, vai ficar ao contrário, 4x menos x. Então, por enquanto, função só de x. Né? Vamos ver o que vai dar. No denominador, eu vou ter... Para esse caso, eu vou ter o n, e o n da gente está bem aqui na minha cara, não estava vendo. Vai dar o 2x² mais 3y² menos 2. Já nesse outro aqui vai ficar o m de Maria, né? Que é só x vezes y. Tá? Então veja o seguinte, aqui não tem jeito, ó. Aqui vai simplificar para menos 3x, mas aqui sempre vai ter um y embaixo. Então isso aqui sempre é uma função de y e de x. Então isso aqui não vai me ajudar a achar um fator de integração que dependa só de x. Tá? Já esse cara aqui, se você continuar, o que você vai ter em cima é 3x, embaixo você tem x vezes y, claro, assumindo que x não é zero, você pode simplificar esses dois, né? Pode cancelar aqui, e aqui ficou 3 sobre y. Então sim, aqui ó, é uma função só de y. Né? Isso aqui vai me gerar uma função só de y. Então eu vou usar essa formulação do fator de integração. Tá? E aí agora a gente calcula ele. Então o fator integrante vai ser e elevado à integral exatamente dessa coisa que você acabou de computar aqui. Veja que é uma função só de y. Tá? Então aqui vai ficar qual a integral de dy sobre y, ln, né? Então vai ficar e elevado a 3 vezes ln de y. Esse 3 pode vir para cá, cancela. Ficaria módulo de y, né? Mas a gente pode tirar o módulo, né? Que a gente vai procurar. A gente procura soluções em uma região onde o y não muda de sinal. Por exemplo, só no y positivo. Aí você ficaria com y ao cubo, né? Ou só com o y negativo, então você ficaria com menos y ao cubo. Porque o correto mesmo aqui, né? Seria mais explícito, seria a gente escrever assim, né? E aí a exponencial cancela o logaritmo, e aqui ficaria módulo de y3. Tá certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente procurar a solução só num canto só na região, por exemplo, só nessa região onde o y é positivo, não troca de sinal, ou só nessa daqui, aí a gente pode fazer uma escolha de sinal, tá certo? Então vamos fazer isso, vamos procurar a solução, por exemplo, só nos y positivos, porque na outra é só trocar o y por menos y, tá? Então isso aqui ficaria y3. Então esse é meu fator de integração, ou meu fator integrante. Tá bom? Então será, professor, que se eu multiplicar a minha EDO por esse cara, agora ela vira uma EDO exata? Bom, vamos checar, tá certo? Então como é que estava a equação diferencial lá em cima? Vamos lá, deixa eu pegar ela para cá que eu nem lembro mais. É esse carinha aqui, ó. Então eu vou pegar esse carinha, vou levar lá para baixo, e vamos multiplicar ele por y3. Tá? E aí vamos ver que se, ao multiplicar esse cara por y3, que foi o nosso fator integrante, né, que a gente encontrou, se o resultado realmente é uma equação, vou multiplicar todo mundo por y3 aqui,
Vou multiplicar por y3 aqui. Se o resultado vai ser uma equação exata, tá? Então, como é que vai ficar isso? O primeiro termo vai ficar x, y4 dx, mais o segundo vai ficar 2, x2, y3, mais 3, y5, menos 20, y3. Então, será que essa EDO agora, será que ela é exata? Bom, vamos checar, né? Então, aqui é meu novo m e aqui é meu novo n, certo? O certo seria chamar de outras letras, mas eu vou continuar chamando de m e de n. Vocês conseguem entender o que eu estou fazendo, né? Então, agora eu vou derivar m de Maria em relação a y. Então, se eu derivar m aqui em relação a y, vai cair um 4, ficou 4x, y, 3. E eu vou derivar n de Natal em relação a x. Então, se eu derivar em relação a x aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, 4x, y3. Aqui não tem x, aqui não tem x. Ah, esses caras foram iguais. Show de bola. Então, sim, agora a minha equação ela é exata. Então, agora que ela é exata, eu posso usar a técnica que a gente desenvolveu na aula de hoje, né? Então, eu estou procurando uma função u, tal que a derivada de u dessa função em relação a x é exatamente o m de Maria, que é x, y4, e a derivada de u em relação a y é exatamente o restante, que é 2, x2, y3, mais 3, y5, menos 20, y3. Aí é a escolha de vocês, como vocês vão começar a resolver. Eu vou pegar essa aqui que está bem mais simples, né? Então, integrando em relação a x, você vai ficar com u de xy igual a integral de x, y4 dx, mais uma constante de integração, que é uma constante de relação a x, mas pode ser uma função de y. Tá? Então, ficamos com o seguinte, u de xy igual a x2, y4, mais g de y. E agora eu uso a condição de que se eu derivar esse cara em relação a y, se eu derivar esse cara em relação a y, vai ficar o quê? 4, x2, y3, mais g', né? Isso tem que ser, por sua vez, igual a esse cara que está aqui. Então, 2, x2, y3. Deixa eu ver se eu não errei nada. Estou derivando em relação a y, caiu 4. Deixa eu só ver para cá. Deixa eu subir aqui. É isso mesmo, caiu 4. Pá. 4x, y3. Vou derivar em relação a isso. 4x, y3, perfeito. Se eu derivar isso aqui em relação a x, só tem x aqui, 4x, exatamente. Ah, professor, cadê? Acho certo, ela é exata. O m é isso tudo, tá aqui. O n é isso tudo, 2x2, y3, mais 3, y5 menos 20, y3, perfeito. Show. Vai integrar esse cara em relação a x? Ah, professor, x2 sobre 2, né? Me ajude. Porque olha só, aqui tinha dado 2x, vocês viram, né? Esse termo não ia cancelar com esse. Lembra que eu falei? Sempre tem um termo que cancela no outro. É até um teste para você. Eu vi que não cancelava, então eu errei algum canto. Fui procurar onde estava errado. Aqui, né? A integral de x é x2 sobre 2. Tá bom? Então foi por isso que não apareceu o termo. Agora sim, quando eu derivar esse cara em relação a y, vai cair esse 2, mas como já tinha um 2 aqui embaixo, né? Do x2 sobre 2, aí agora aqui vai ficar só um 2, né? Ah, aí vai dar certinho com o termo tá aqui. É bom quando essas coisas acontecem que a gente vê ao vivo o que o professor tinha dito, né? Que pode acontecer e aconteceu. Tá? Tá chamando a atenção que agora esse termo cancela exatamente com esse, antes não cancelava. Perceberam? Show de bola. Então agora a gente ficou com o seguinte. G' de y, que é esse cara, ficou igual a essa partezinha aqui que sobrou. 3y5 menos 20y3. Então, se eu quiser, o g é só integrar. Então, g de y vai ser a primitiva de 3y5, vai ficar 3y6 sobre 6, né? 3y6 sobre 6, aqui é meio. Então, ficou meio de y6. Menos 20y4 sobre 4, que vai ficar um 5, né? Certo? Aqui vai ficar y4 sobre 4. Simplificou, ficou 5y4. Pronto, acabou. Agora que eu tenho a função g de y e eu tenho a função u de xy como isso aqui, basta eu atualizar a informação aqui. Tá? E aí, então, a minha função u de xy ficou assim, ó, x ao quadrado, y quarta sobre 2, então x ao quadrado, y quarta sobre 2, mais o g, né? E o g está aqui. Mais 1 meio de y6 menos 5y4. Esse aqui tem mais uma constante de integração, tá? Então, mais C1
igual a C2, tá. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, né? Como eu falei para vocês, vou passar o C1 para cá, então vai ficar C2 menos C1. Para não ficar com esse 2 aqui embaixo, eu vou multiplicar todo mundo por 2, tá certo? Aí quando eu fizer isso, do lado de cá vai ficar x ao quadrado y4 mais y6. Se eu multiplicar por 2 aqui vai ficar menos 10, né? Menos 10y4. E do outro lado vai ficar 2c2 menos c1, que eu vou chamar só de c. Tá certo? Então tá aqui a solução da minha equação. Aqui, pessoal, realmente não dá para explicitar o y, né? Deixar y sozinho de um lado e o x do outro. Tá? Então a gente para nesse formato aqui é a solução implícita. Se ele fornecer para a gente alguma condição, a gente determina o C, que eu acho que nesse problema ele não deu um PVI não, né? Não, fica em termos de C mesmo. Ok? Tá aqui a solução, é a mesma coisa que está escrito lá embaixo. Tá bom? Então a gente para por aqui. Então na próxima aula, o que a gente vai ver são equações diferenciais, métodos para algumas equações diferenciais não lineares, que são tão importantes que tem nome. Tá certo? Por exemplo, a equação de Bernoulli, Riccati, então, Lagrange. Então a gente vai ver algumas equações desse tipo. Tá certo? Isso aí fica como cena dos próximos capítulos.